Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero do fundo do coração que todos estejam bem. Antes que eu me esqueça, peço a todos que se inscrevam, ativem o sininho, dê um like, comente, compartilhe e para de loucura e roda a vinheta. A cidade dos piratas. A cidade de Orlon ficava escondida numa área de muita floresta e rios que cortavam toda a sua extensão. Haviam muitos papagaios, onças, preás, cachorros do mato, jaguatiricas, serpentes, macacos, esquilos, vários tipos de aves e pássaros. As plantas e as flores ornamentavam o ambiente aparentemente hostil, mas carregado de muita fertilidade no solo e riquezas naturais como ouro e diamantes. Alguns piratas haviam deixado as terras de Cabo Frio para se instalarem ali. Viajaria-se muitos meses para se chegar lá, desbravando matas, enfrentando-se índios e animais. Os piratas dominavam aquele pedaço do mundo escondido entre as montanhas, que por sinal possuía um extinto vulcão que ainda soltava fumaça vez ou outra. Era como se quisesse acordar. O gigante adormecido morreria de vez. Mas as matas exalavam um odor inesquecível de umas plantas como um perfume raro. Os piratas se julgavam donos de tudo que circulasse na terra, na água e no ar. Tinham a sede pelo poder. Haviam também piratas mulheres no bando. Elas serviam aos seus homens com fervor, sendo eles certos ou errados, donos da vida e da morte. Elas eram propriedades também daqueles homens. Propriedades, vocês entenderam. Elas se entregavam a isso. Não havia personalidade própria. O caráter era algo raro que não poderia existir nesse meio de pirataria. Os índios possuíam regras de preservação, regras de sobrevivência, regras de boa convivência, noções inteligentes de respeito à natureza, mas os piratas não respeitavam nada disso. Passavam por cima da experiência dos nativos, porque julgava que a experiência deles não fosse própria. Os nativos haviam nascido ali, e é de pura racionalidade que todo respeito deve ser dado aos mais velhos e experientes da tribo. E é de pura sabedoria respeitar os moradores desse lugar. Mas os piratas não queriam saber disso. Queriam saquear as riquezas do lugar, passar por cima da integridade dos índios, desrespeitar a naturalidade desses silvícolas. Os piratas vinham de outro lugar, sem rumo, sem consistência para destruir a vida do lugar. Queriam silenciar a honra daqueles seres que viviam em harmonia com a natureza. Na verdade, os piratas prestavam um desserviço. Serviam somente para anarquizar, sequestrar os bens naturais do lugar, não poupando a preservação e não respeitando os integrantes que ali nasceram, que ali viviam, transformando o lugar numa verdadeira Sodoma e Gomorra de seus próprios caprichos. Houve o dia, porém, que o gigante adormecido despertou. Mexeu primeiramente as mãos, depois os pés, os ombros, sacudiu os cabelos. As pedras rolavam enquanto ele fazia tudo isso. Por fim, ele se sentou. Olhou para aqueles piratas, do mais insignificante ao mais importante, e os lançou para dentro da boca do vulcão até que, instantaneamente, se desintegrassem completamente.
Os índios passaram a viver novamente sem a má influência, sem serem dominados pela truculência dos malfeitores. Passaram, enfim, a ditar regras de harmonia, solidariedade, respeito, construção de novos saberes e, tomados por uma enorme alegria, passaram a construir elos com a verdadeira fonte de vida. E viraram a página deixando escrito nela que os piratas são seres que podem ser apagados quando a inteligência comum supera a identidade implantada para a ignorância e para a cultura infiel da maldade. Fico por aqui, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fui!